Estamos recebendo aqui no estúdio e vamos conversar com a secretária municipal da Saúde de Pelotas, Ângela Vitória. Secretária, bom dia, tudo bem contigo? Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem comigo? É um prazer estar aqui. Da mesma forma, recebê-la para falarmos de um assunto, né? Primeiro, lhe perguntar, ontem até teve uma entrevista coletiva, né, que a senhora participou, o prefeito também, sobre a questão da meningite. Como a secretaria recebeu esta notícia de casos que foram confirmados? Foi uma surpresa ou vocês já estavam atentos, já estavam acompanhando essa questão? Então, o surto foi de meningite meningocócica, né? Então, é uma doença que, com alguma frequência, né, não muito alta, aparece em casos. Sempre preocupa bastante quando eles aparecem e é uma questão bem epidemiológica, né? Então, a gente não tinha nenhum caso, daqui a pouco aparecem 3 casos, isso já é considerado um surto. Porque é uma doença grave. O que é o nosso destaque para isso, né? Que foram 3 casos em lugares diferentes da cidade, todas as pessoas evoluíram muito bem, então, né, acho que a pessoa com mais idade ficou mais tempo hospitalizada, mas a evolução foi boa, o que vem a demonstrar que a nossa rede de assistência à saúde está dando uma resposta suficiente para esses casos. Diagnosticou no período certo, tratou e as pessoas estão bem. Só que a nossa prevenção está com fragilidade, né? A gente tem oferta da vacina meningocócica, que é para ser feita assim, aos 3 meses do bebê, aos 5 meses, aos 12 meses, e depois mais um reforço entre os 11 e os 14 anos. Então, esse processo, essa vacinação, se a gente pegar a população até 14 anos, a gente está com 39% só de cobertura, assim, de pessoas, adolescentes que fizeram todas as 4 doses que deveriam ter feito. Então isso é muito ruim, a gente ter uma doença que é grave, que ela é prevenível por vacinação, ter a vacina disponível na unidade de saúde e a gente ter essa baixa adesão. Então, é bastante preocupante mesmo. Queria perguntar justamente isso. O que caracteriza um surto, né? 3 casos de doenças como esta, o Estado já determina que é um caso de surto. Já. Porque o que a gente tem que... Por exemplo, tem doenças infecciosas que tem graves, né? Uhum. Então, deixa eu falar de um caso que me preocupa muito, assim. A gente tem 600 casos de sífilis por ano em Pelotas. 600 casos de sífilis dos notificados. Sífilis, assim, pode parecer para algumas pessoas, olha, né? É uma doença que a gente toma um remédio que é bom, porque faz, né? 3 semanas de benzetacil e tá... 1 por semana, né? E tá resolvido. Então, não parece uma doença... Que nem dói, que não parece uma doença grave no primeiro estágio. No segundo estágio também. Mas, assim, ó, na sífilis terciária é extremamente grave. Neurosífilis, se passa para a gestante e passa para o bebê, é um bebê que poderá ter sequelas graves, né? Se tratar bem, não, mas se não tratar bem, poderá ter, né? Então, tem que fazer todos os tratamentos, por isso, então, tanta importância do pré-natal. Mas, assim, e a gente não considera um surto de sífilis, porque a gente está com a doença endêmica. A gente tem 600 casos e ela está endêmica. E a gente tem que ter ações, e tem ações de prevenção e de divulgação, aonde procurar atendimento e tal, mas não considera um surto. 3 casos de meningite meningocócica, como a gente não tinha nenhum, é um surto, sim. Porque começa a circular esse vírus novo, e que é um vírus grave, né? Então, por isso fazer esse alerta. Vacinar. Como é que é a contagiosidade dessa doença? É por gotícula de saliva, como era o Covid. Então, qual é a estratégia de prevenção nos ambientes? Ambiente ventilado, se a pessoa está tossindo ou espirrando, né, usa máscara, né, quando tossir ou espirrar, né, cobrir de alguma forma a boca e o nariz, lavar a mão depois disso, lavar a mão várias vezes, né, continuar usando álcool gel aí quando a gente, né, lá no restaurante, antes de pegar a colher, que está todo mundo botando a mão, né. Então, esse tipo de medida ela tem que ser continuada e eu acho que ela tem que ser incorporada à nossa prática, sempre, né? Medidas que a gente adotou com muita frequência na questão da Covid, medidas de higiene, de cuidados, e que esse hábito deveria permanecer conosco. Sempre, sempre. Pensar assim, ó, sempre que tiver uma pessoa tossindo ou espirrando, ela tem que estar de máscara num ambiente que tem outras pessoas e estar em ambiente ventilado. Secretário, vou fazer algumas perguntas que possam ser simples, né, mas que são importantes para a orientação para a nossa audiência, para o nosso ouvinte, para o nosso internauta. Quantos tipos de meningite nós temos? Então, a gente tem... Aí tu já está me perguntando como médica, né? Não como secretária de saúde, mas acho que é super importante, né? Então, a gente tem a meningite viral, né? Que tem alguns vírus que podem causar essa meningite. Entre eles, o da varicela mas a gente tem vários tipos de vírus. Uma meningite um pouco menos grave. A gente tem a meningite tuberculosa,
né? Então, também, de novo, vacina, né? Protege contra a meningite tuberculose, que é uma forma grave da tuberculose, né? E a gente tem as meningites bacterianas, né? Aí a gente tem várias meningites bacterianas, algumas menos graves, quando elas têm, assim, uma criança que teve uma otite, uma infecção de ouvido, e essa infecção atingiu a meninge e tal, pode causar uma meningite, né? E tem tratamento e tem antibiótico que, se diagnosticado no momento adequado, a evolução vai ser para cura completa, né, sem nenhuma sequela. E a gente tem a meningite meningocócica, que é um tipo de bactéria, a Neisseria meningitidis, é um tipo de bactéria que pode ter uma meningite que tem uma evolução muito grave, muito rápida. Então, por isso também o tamanho desta preocupação, né? Uhum. Bom, o que dá para se indicar como os principais sintomas, né? Eu lembro que antigamente se falava, e talvez hoje seja uma prática, que você pode fazer um exercício, né, de tentar encostar o queixo no peito, que isso, se você conseguir, é porque a tua nuca não está rígida, enfim, que isso é sinal que está tudo bem, né? Estou dando aqui um exercício prático que eu lembro que lá no passado a gente escutava muito. Mas o que pode levar, assim, puxa vida, essa situação que pode me causar um alerta preocupante em relação à meningite? Não, mas tá certíssimo isso que tu está dizendo, né? Febre alta e dor de cabeça, né? Vômito e rigidez de nuca, né? É sintoma de meningite, e aí o médico já tem que, né, olhar, avaliar e tomar decisão se não vai fazer o exame, né? O exame do líquor, que é para confirmar se tem meningite ou não, né? É isso aí. Agora, o que a gente não quer preocupar a população? Basicamente, sempre que a gente tem febre, a gente tem dor de cabeça, né? Então, sim, a febre em si dá dor de cabeça. E aí pode ser a febre por causa de um quadro viral leve, né, por uma sinusite, pode ser uma doença absolutamente leve, né? Então, por isso essa questão da rigidez de nuca, ela é bem definitiva, né? A nuca está dura, não consigo nem dobrar, né? O médico segura, assim, é um exame que a gente faz, quando faz o exame clínico, né? Segura a cabeça, movimenta e vê se está rígida ou não está rígida a nuca, né? Então, isso é uma coisa importante. Mas a verdade é que esses quadros, eles também evoluem, né? Então, a pessoa começou com febre, dor de cabeça, naquela hora ela não está com rigidez de nuca. Daqui a umas 24 horas passa a ter. Então, são questões a gente observar, cuidar da saúde. E, de novo, assim, a coisa mais importante é vacinar. Porque realmente, né, a vacina diminui o número de casos. E por que também essa faixa etária, e até os 14 anos, é tão importante? Porque é o momento em que a gente tem um conjunto grande de crianças dentro de uma sala de aula, né, num lugar com o clima que nem o nosso, muitas vezes com a janela fechada, e que um ou outro vai estar tossindo ou espirrando, e que a gente tem uma possibilidade de contagiar várias pessoas, né? Então, a pessoa que passou pelo ciclo vacinal, né, que recebeu lá quando criança e depois fez lá os reforços, né, ela está protegida ou ela ainda também pode ter a meningite? A imunidade é uma coisa muito pessoal, né? Então, a princípio, ela está protegida. Ela não terá a meningite por Neisseria meningitidis, né? E quando ela fizer as outras vacinas que a gente tem no calendário vacinal, a BCG, que é a vacina da tuberculose, ela também não vai ter meningite tuberculosa. Então, as vacinas vão proteger. Aí tem algumas outras vacinas, a penta, né, que protege para hemófilos tipo B, que é um outro tipo de bactéria que também dá um tipo de meningite. Então, ela protege. Mas a imunidade é muito pessoal, né? Então, a princípio, todas as pessoas estão vacinadas para tuberculose, né? Mas, num momento de baixa imunidade, está mal alimentado, né, ou tem uma outra doença, entrou em contato com a tuberculose, poderá desenvolver. O ouvinte João Carlos pergunta o seguinte, como é que eu sei, como é que eu sei se eu fui vacinado, já tenho mais de 50 anos, e se pode vacinar agora? Para meningite? Não, nessa faixa. Ele provavelmente não foi vacinado, porque essa vacina entrou no calendário vacinal há pouco tempo. Talvez faça uns 10 anos, né? Então não foi vacinado, com certeza. Mas também não tem uma indicação de vacinar nessa faixa etária. Porque cada vez que se toma a decisão de uma vacina, o que a gente tem que avaliar, né? Se o vírus estava circulando, existe uma imunidade de uma população que teve um contato com uma gotícula lá e não desenvolveu a doença. Então, ele desenvolveu a imunidade. Então, para aquela parcela da população, às vezes não é interessante, porque a efetividade ela não é tão alta. E, de qualquer forma, assim, também, toda a questão técnica da vacina, ela é preparada para uma determinada faixa etária, né? Então, agora a indicação é até 14 anos, né? E as pessoas, assim, a gente não pode criar uma preocupação exacerbada, né? Foram 3 casos,
medidas de etiqueta respiratória e vacinação na faixa etária. E é isso que é importante. E importante dizer, né, como a senhora relatou aqui, que os 3 casos evoluíram de forma tranquila. Foram de crianças, foram de adultos? Teve uma criança de 6 meses, uma outra criança de 8 anos e uma outra pessoa adulta, não recordo exatamente a idade. Mas os 3 casos de Pelotas foram assim. Evoluíram satisfatoriamente, digamos assim, né? O Jornal Hora do Sul até publica hoje uma reportagem que mostra 2 casos em Canguçu, um que levou a óbito, inclusive, de uma pessoa de 38 anos. Ou seja, aí se não tratado a tempo, pode levar a óbito, né? Pode levar a óbito. É uma doença grave. E às vezes mesmo tratado a tempo, assim, é difícil de manejar. Então isso é importante ficar alerta. Lembro de outras entrevistas que a senhora concedeu em relação à dificuldade de fazer o entendimento da vacina, né? Daí eu queria te perguntar, né? O que dá para fazer, né? Aqui, claro, a gente está fazendo os alertas, né? Acho que o rádio tem esse objetivo também de alertar a população, né? Puxa vida, eu já levei meu filho, como é que tá a caderneta de vacinação do meu filho, né? Que o vó que tá escutando agora, tio, padrinho, enfim, possa perguntar. Daí aí a vacinação da criança ou do adolescente, né? A senhora falou agora, eu tenho um menino de 13 anos, eu já fiquei alerta agora, né? Se é que ele fez a vacina ou não. Então, quer dizer, como nós podemos, né, a sociedade, fazer com que as pessoas entendam que a vacinação ela é importante, fundamental. Não, mas então, é isso, assim, a gente tentar lembrar nós, adultos, um pouco mais velhos, né, o que era a situação... Mais experientes, né? Mais experientes, tá certo. Mas assim, é isso, a gente viveu um período em que todo mundo tinha sarampo, todo mundo tinha cachumba, todo mundo tinha catapora, era meio normal, né? Quer dizer, e aconteciam, sim, uma série de adoecimentos dessas doenças que hoje elas são preveníveis e que hoje elas meio que foram, por um período, a gente achava que elas iam desaparecer. E elas estão voltando, né? Então, a gente tem tido casos de sarampo. Outra coisa, sarampo, por mais que pessoas ali do nosso nível de experiência aqui ficam, não, sarampo, né? Porque tanta gente teve e ficou bem, mas algumas pessoas têm e não ficam bem, né? Então, é uma doença que poderá vir a ser grave em algumas pessoas, conforme a imunidade dessa pessoa. E é uma doença totalmente prevenível por vacina, né? Então, acho que a gente tem que lembrar dessas coisas, né? Talvez lembrar de casos, assim, que a gente fica louco de... assim, mexido mesmo, emocionalmente, quando atender uma pessoa, eu atendia, uma época de médica na UBS, 58 anos, né? Teve uma meningite quando ele tinha 9 meses, ficou sequelado da meningite, mas naquela época não existia vacina, né? Ficou sequelado, e bom, até hoje é aquela coisa, na cama, o pai velhinho cuidando, né? Tipo, não consegue falar. Então, uma complicação neurológica tão grave para uma coisa que hoje não precisa mais viver isso. Não precisa, né? A gente não precisa ter ninguém vivendo essa situação por causa dessas meningites preveníveis, né? O ouvinte Luciano pergunta se todas as unidades de saúde de Pelotas têm a vacina à disposição. Todas têm. Durante todo o ano, todas elas tinham a meningite, a vacina da meningite CWY, né? Então, a gente faz a meningite tipo C lá aos 3 meses e aos 5 meses, tem em todas as UBSs, né? E depois a CWY para outros sorotipos da meningite, a gente poder imunizar aos 12 meses e entre 11 e 14 anos, e ela tem também. Então, é só procurar qualquer UBS. Sou ouvinte aqui, escutando a secretária de Saúde de Pelotas se manifestando sobre a meningite meningocócica. Gostaria de alertar sobre uma falha em considerar o agente causador como um vírus. Não é uma bactéria popularmente conhecida como meningococo. É o João Carlos Afonso, ele é médico, né? Está nos acompanhando e faz esse alerta, né? Bom, foi falado isso, que é uma bactéria. É uma bactéria, né? É uma bactéria. Porque às vezes pode dizer, um vírus que está no ar, né? E pode todo mundo pegar. É uma confusão. Até fiquei pensando, será que na minha fala eu me enganei em algum momento? Mas não sei. Mas ele tem razão, que às vezes fica essa confusão, isso, né? Aí. Por estar no ar, que pareceu um vírus, mas não. Muito bem. O João Carlos, muito obrigado aí pela informação também, por interagir conosco. Secretária Ângela Vitória, a senhora, o assunto hoje é meningite, né? Então, assim, até como forma de alerta para a população, porque poderemos ter hoje talvez um aumento de pessoas procurando as unidades de saúde, né? Talvez a senhora vai constatar aí com a sua equipe, porque as pessoas às vezes se assustam, mas queremos um aumento das pessoas vacinando, isso sim, né? Até porque o índice está em apenas 39%, que é um índice muito baixo, e nós temos que aumentar esse índice.
Sim, isso é o que é o mais importante de tudo. É a gente conseguir juntos também ir olhando para a saúde como um processo todo, né? Então, o que a gente imagina aqui? A princípio, as pessoas nascem saudáveis e, ao longo da vida, elas vão se expondo a fatores de risco e vão desenvolvendo adoecimento de acordo com a sua predisposição, né? Então, é isso, assim, a gente tem chance de evitar uma série de adoecimentos que são os preveníveis por vacina. Outros, uma série de adoecimentos que são preveníveis por comportamentos, né? O fumo, o não fazer atividade física, a dieta mais saudável, né? Então, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que ir cuidando ao longo da vida, né? E que quando a gente tem todo esse sistema de saúde, assim, uma rede de atenção primária ampla, como a gente tem aqui em Pelotas, né? Agentes comunitários de saúde, que hoje a gente diz, eles estão insuficientes para o tamanho do território, e a gente está num planejamento para ampliar, para que sejam suficientes, né, o número de agentes comunitários. Então, é importante a população assim, ir usando esses serviços na medida do que precisa, e não ficar simplesmente na expectativa, se eu adoecer, eu vou procurar o serviço, né? Mas ir usando eles assim, para vacinação, para o cuidado do pré-natal, para o cuidado da hipertensão, né, para o cuidado da diabetes. Então, a gente tem uma série de adoecimentos que eles são preveníveis, e aí com isso a gente tem que trabalhar. Nosso assunto principal foi meningite, mas a senhora citou aqui um número preocupante de sífilis, né? Sim. 600 casos ano Pelotas, né? Sim. Como amenizar isto? Como trabalhar essa questão? Então, eu estava há poucos dias conversando com a coordenadora da rede de doenças transmissíveis, né? Exatamente sobre isso. A gente tem disponibilizado nas unidades básicas de saúde a estratégia de prevenção principal, que é o preservativo, né? Então, tem que destacar, usar preservativo em todas as relações sexuais, né? O tratamento, né? Que é a benzetacil, disponibilizando isso. E o que é importantíssimo, assim, ó? Eu vou contar um caso, porque eu acho que ele é bem ilustrativo, né? Um período eu estava numa UBS com alguns alunos trabalhando e avaliando o programa de pré-natal. Na avaliação do programa de pré-natal, nós tínhamos naquela UBS 30 gestantes. Das 30 gestantes, 3 positivas para sífilis. E na gestação é uma coisa muito preocupante, né? Das 3 positivas para sífilis, elas tinham que fazer o tratamento de 3 semanas, ela e o parceiro, né? Uma